Fala galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Obviamente eu vim fazer uma pergunta pra vocês hoje. Alguém aqui que está assistindo esse vídeo acreditava que essa invencibilidade do Palmeiras era algo bom, era algo importante, era algo que poderia se valorizar, poderia se elogiar o trabalho do Luxemburgo? Se alguém aqui achava isso interessante, importante, me explica o porquê e, e como que você chegou nessa conclusão. Porque o que a gente viu do jogo ontem é a prova de que o Palmeiras viveu uma invencibilidade de resultados enganosos, tá? O Palmeiras vem desde antes da parada com alguns resquícios de que ia ficar devendo na temporada. O Campeonato Paulista, ele foi ganho contra um time que era o nosso maior rival, mas ele tinha muitos problemas técnicos. Não é à toa que o Thiago Nunes caiu 2, 3 rodadas depois daquela final. O time não se encontrava em campo e o Palmeiras aproveitou a sua qualidade de elenco, algumas peças técnicas que o Palmeiras tinha melhor que o Corinthians e obviamente atuou em cima disso e foi campeão, mesmo que nos pênaltis, né, apesar daquele erro do Gustavo Gomes, foi campeão em cima do Corinthians na final do Paulista. Ok. Isso não trouxe mais prestígio para o Palmeiras, porque logo em seguida, na quarta-feira, o jogo foi no sábado, na quarta-feira o Palmeiras enfrentou o Fluminense no Maracanã, já mostrando que ia ficar devendo, já mostrando que o futebol apresentado era muito ruim. E aí a gente pensa na seguinte questão: pô, mas o Palmeiras precisa de reforço, perdeu muito jogador, perdeu o Dudu, vendeu o Diogo Barbosa, emprestou o Vitor Luiz pro Botafogo, inclusive, né? A gente tá sem lateral esquerdo porque o Vinha foi pra seleção uruguaia, e a diretoria do Palmeiras não teve nem capacidade de fazer um planejamento decente, de pensar que tem um lateral que é selecionável, que sempre iria pra seleção. A gente tinha que ter um lateral esquerdo reserva. Não, ela emprestou um, vendeu o outro e a gente ficou sem lateral. Inclusive porque o Lucas Esteves, que é o garoto da base, que era a aposta do Palmeiras, tá lesionado e falam que volta do sábado contra o São Paulo, falam que não volta, falam que volta na quarta contra o Coritiba. E aí fica nessa onda aí de incertezas em cima do moleque. Então, isso só prova o mau planejamento feito pelo Maurício Gagliotti, que isso é super comum na gestão dele, né? Ele sempre foi um presidente que sempre geriu mal. Ele pode gerir bem as questões de bastidores, as questões do clube social, as questões de negociação com televisão. Isso ele pode gerir bem. Eu não estou falando que ele é um péssimo presidente com isso, mas falando de futebol, ele é incompetente. Ele é incompetente quando ele nomeia um diretor de futebol, que o maior feito do Anderson Barros foi colocar o Botafogo na Libertadores, né? Ele mostra o tamanho da sua incompetência. Ele é incompetente quando ele chega para a torcida do Palmeiras na coletiva de imprensa pós-jogo contra o Flamengo no passado, quando ele demite o Alexandre Matos e Mano Menezes, e não estou dizendo que era para manter os dois, mas, né, demitiu. Ele fala que o Palmeiras precisa acompanhar as mudanças do futebol e traz um diretor de futebol que o maior feito dele foi uma Libertadores com o Botafogo, né? E não foi um título, foi uma classificação. E ele traz um técnico que o maior feito dele nos últimos 10 anos foi empatar com o Flamengo do Jorge Jesus 4-4 no passado, naquele time que ele tinha do Vasco, que era um time super limitado, e ele conseguiu ali brigar com o Flamengo e empatar aquele jogo. Agora, se o Palmeiras se valorizasse, né? Se o Gagliotti valorizasse um pouco a história do Palmeiras, ele não contrataria um cara que empatou com o Flamengo. Ele contrataria um cara que talvez poderia ganhar do Flamengo, como foi o Miguel Ángel Ramírez, né? Aí você vê o tamanho da incompetência do Palmeiras, você vê o tamanho da incompetência dessa gestão, né? O Luxemburgo é um ponto, é mais um ponto da incompetência dessa gestão. O futebol praticado pelo Palmeiras em campo pode passar por jogadores preguiçosos, jogadores que não são comprometidos com o clube, jogadores que não poderiam vestir a camisa do Palmeiras, mas aí, se você pegar o paralelo com o Santos do Cuca, olha como que tá o Santos do Cuca. Eles empataram ontem com o Corinthians em 1-1, com 10 desfalques, a maioria de garotos da base, o time remendado, o Santos não tem como contratar porque está punido pela FIFA por 3 janelas, até pagar essa dívida o Santos não vai conseguir registrar jogadores de reforços para o seu time, e o Cuca consegue fazer
do time do Santos, um time bom para se assistir, um time que consegue jogar, um time que consegue sair jogando, um time que consegue vencer jogos, um time que consegue convencer mesmo sem metade do elenco e sem grandes jogadores. Aí eu tenho que ver na coletiva de imprensa ontem, o senhor Luxemburgo chegando. Primeiramente, ele não sabia o nome do Jailson, né? Vamos combinar que na coletiva, eu assisti 3 minutos da coletiva, ele não sabia o nome do goleiro dele. Ele chegou pro cara que tava fazendo as perguntas, o cara da TV Palmeiras, ele falou assim, o Jailton, né? Então, assim, é um cara totalmente desconexo da realidade do futebol, desconexo da realidade do clube. O Luxemburgo se tornou um cara arrogante, o Luxemburgo se tornou um cara totalmente covarde dentro de campo. Ele é um cara que ele não aceita que ele parou no tempo. Porque o Luxemburgo parou nos anos 90. Ele ganhou ali com o Cruzeiro em 2003 e tal. Depois dali, acabou a carreira dele, né? Ele foi passando por um monte de time e conquistando um estadual aqui, um estadual lá e nada demais, né? Deve ser por isso que ele não tem uma Libertadores até hoje, né? Porque ele, depois de 2013 ele parou no tempo. E aí a gente tem que ver pessoas da direção do Palmeiras achando que é tudo normal. Quem sabe agora, que agora o Palmeiras perdeu e finalmente caiu a invencibilidade mentirosa que o Palmeiras tinha, a gente consiga ver uma diretoria que começa a pensar, poxa, será que é a melhor escolha? Será que é a melhor escolha a gente fazer uma reformulação de elenco com esse cara? Que coloca o senhor Felipe Melo como zagueiro porque tem medo, porque o Felipe Melo, desculpa, né? Ele não tem velocidade para ser zagueiro, ele já não tem mais capacidade para ser volante, ele tem capacidade para ser o quê? Banco de reservas, né? Ele tem que ser o reserva. O que ele faz? Ele bota o Felipe Melo de zagueiro porque ele tem medo. Ele tem medo porque o Felipe Melo é um paneleiro. Ele tinha uma panela lá com o senhor Alexandre Matos ano passado, que inclusive foi um dos motivos para que não renovaram com o Praz. Ele é um paneleiro que, se o Luxemburgo cair no banco, ele vai derrubar o Luxemburgo. É isso. Essa é a realidade que está acontecendo no Palmeiras. São jogadores, tem jogador acomodado, tem jogador preguiçoso, tem, mas também tem muito jogador paneleiro que consegue, com a sua liderança, decidir quem é escalado, decidir se ele fica como titular ou não. Então, assim, essa é a realidade da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você está gravando vídeo falando sobre o Palmeiras hoje com a camisa do PSG? Sabe por que eu estou gravando? Porque as gerações que estão surgindo agora, de crianças, de adolescentes, daqui uns 10 anos, não vão mais ligar para futebol brasileiro. Porque isso aqui é uma piada. A gente vai ver muito mais criança, adolescente, vestindo isso aqui, ó. Camisa de time europeu, falando meu PSG, meu Barcelona, meu Real Madrid. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui no Brasil é uma várzea. Essa é a realidade. São cartolas que não pensam no longo prazo. Essa é a realidade. Então, enquanto o futebol brasileiro for essa palhaçada que é, e falo não só do Palmeiras, falo do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, do Fluminense, de todos. Enquanto o futebol brasileiro for essa palhaçada que existe aqui, que ninguém pensa em profissionalizar essa várzea, que isso aqui é uma várzea que acontece aqui. Isso aqui que acontece no futebol brasileiro é uma várzea. Enquanto ninguém pensar em procurar, em profissionalizar isso aqui, em mudar, virar a chavinha, sair um pouco da casinha e tentar coisas novas, a gente vai ver daqui 10 anos a criançada tudo torcendo pro PSG, pro Real Madrid, porque é isso que vai acontecer. A garotada joga no FIFA e vai começar a gostar mais dos times de fora, porque o que tem aqui é lixo para eles. O que tem aqui é lixo. A gente ainda gosta de time europeu, gosta de ver o Liverpool do Klopp, gosta de ver o Arsenal, gosta de ver o Manchester United, o Milan, o Real Madrid, mas a gente foi criado há uma geração atrás que ainda tinha um futebol brasileiro que a gente gostava, se apaixonou, tem o nosso time, vai ao estádio. Essa galera que vai surgir, eles não tem mais nem por que se preocupar com isso. Quem vai querer pagar R$100 para ver o time do Luxemburgo que não consegue fazer uma troca de passe? Uma. É só chutão, o Felipe Melo achando que ele é muito bom em lançamento, ele pega a bola da defesa e lança lá para o ataque para alguém pegar a segunda bola. Não tem uma triangulação, não tem uma troca de passe, não tem uma compactação, não tem uma marcação, sair da pressão em cima do time adversário. É sempre o time recuado, dando a bola para o adversário jogar. Aí fica o adversário joga a bola, o outro time dá um chutão e volta para pegar a segunda bola.
Que criança que assiste o PSG contra o Lyon, o PSG contra o Barcelona jogando, que criança vai preferir assistir um Palmeiras e Botafogo, por exemplo? Sendo que ela tem na mão dela um controle que pode assistir um Neymar, um Mbappé. Essa é a crítica que eu deixo para o vídeo de hoje. Será que não está na hora da gente começar a pensar, da gente começar a reciclar pessoas que não precisam mais estar no futebol, como o senhor Vanderlei Luxemburgo, como o senhor Abel Braga, que são caras que não têm mais capacidade de treinar times de futebol, que vivem abraçados num passado, alguns recente, outros não, né, Luxemburgo? Será que não está na hora da gente começar a pensar em valorizar mais o nosso futebol? Em dar mais oportunidade para técnicos que estão vindo, estão surgindo? Porque o que me parece aqui é que um estranho como o Thiago Nunes, que chega mudando, querendo mudar a filosofia, querendo mudar a disciplina do elenco, ele vai ser fritado. Então, peraí, será que não está na hora da gente chegar e falar pro elenco, olha, esse é o técnico, ele tem carta branca, se você não está feliz, amigão, você pode sair. Você é ídolo, tanto faz. Seja você ídolo, seja você acabou de chegar, quer sair, pode sair. A gente vai começar do zero. A gente vai começar ali, ó, engatinhando de novo. Então é assim, pra finalizar o vídeo, que eu nem falei muito do jogo do Botafogo, né, Botafogo e Palmeiras, o jogo foi simplesmente aquilo que a gente tem visto do Palmeiras em todos os jogos, exceto o jogo contra o Bolívar, que foi um lapso do time do Palmeiras, mas que o Palmeiras deu sorte de ter uma defesa consistente que evitou que a gente perdesse os jogos, e aí empatou, né? Porque, na verdade, ontem não tinha Gustavo Gomes, não tinha Alvinha, não tinha o Everton e perdeu. Era óbvio. Uma hora o Palmeiras ia conseguir expor suas carências, suas dificuldades técnicas, porque esse time do Palmeiras é mal treinado. Não pode até faltar reforço, mas é mal treinado. Tá? Qualquer outro técnico que treinasse esse time conseguiria extrair coisas melhores que o Luxemburgo extrai do Palmeiras. Então, não dá para analisar um jogo que a gente já sabe qual que é. E toda semana a gente sabe falar a mesma coisa. O mesmo jeito de jogar, a mesma covardia de sempre. Né? O Botafogo foi muito bem, é mérito deles. Eles se fecharam, pegaram um contra-ataque, o Palmeiras deu bola para eles jogar, fizeram 2 gols, parabéns. O Botafogo mereceu a vitória ontem. E mereceu mesmo. Porque o Palmeiras só acordou para jogar e depois tomou 2 gols. Porque é um time covarde. Então aí quando toma, acorda pro jogo. Por que não entra assim, pô? Por que não entra já querendo jogar, querendo ir para cima, querendo empurrar o adversário? Precisa tomar 2 gols para fazer isso? Então, assim, do jogo não tem o que falar. A partir de hoje, eu já falei, a minha campanha fora Luxemburgo começou já faz muito tempo já. Desde aquele empate contra o Flamengo, que tinha o sub-20 inteiro com 3 titulares do Flamengo, que ele veio falar que o Flamengo tinha que respeitar, que eles veio com o sub-20, botou a culpa que eles chegaram atrasado. Ali eu falei, pra mim já deu. Então, a partir de hoje, é um fora Luxemburgo sempre que eu fizer um vídeo aqui. A não ser que, daqui pra frente, ele começa a engrenar esse time e esse time seja campeão. Mas não vai ser. Porque a perspectiva que o Palmeiras tem é essa. Ninguém espera nada de diferente desse time do Palmeiras. Nem o mais otimista torcedor espera alguma coisa desse time do Palmeiras, que não tem o que esperar. Essa é a verdade, não tem o que esperar. Então é isso. Sábado a gente vai pegar o São Paulo e acho que vai ser o jogo do quem perder cai, eu acho, né? Eu espero, né? Se o Palmeiras perder pro São Paulo no Allianz, a primeira derrota no Allianz, sei lá se o Luxemburgo pode cair, mas a pressão obviamente vai aumentar em cima dele, que já estava pressionado. O jogo contra o Bolívar deu uma amenizada, mas ele estava pressionado, né? Então o jogo contra o Bolívar e Ceará deu um respiro para ele, mas ele continua aí na corda bamba, mesmo que ninguém acredite, ele continua na corda bamba. Então se perder pro São Paulo no sábado, é capaz de acontecer alguma mudança no Palmeiras, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu optaria por colocar o Wesley Carvalho, que é um cara do sub-20 que entende muito de futebol, é um cara que nessa transição base profissional ele pode ajudar muito o Palmeiras. Ele é um cara que entende futebol, um cara esforçado, que sempre quando foi pro profissional sempre deu o melhor e o Palmeiras sempre mostrou um bom futebol quando ele comandava os times. E se o São Paulo perder pro Palmeiras, obviamente, eu acho que o Diniz cai também. A vitória de ontem dele foi enganosa também, não foi nada. Não quer dizer que o São Paulo voltou a jogar futebol, foi um jogo atípico. E vamos ver como é que vai ser no sábado.
Mas é isso, pessoal. Se vocês concordam com a minha análise, com o que eu falei sobre o Luxemburgo, com o que eu falei do Palmeiras, do futebol brasileiro, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like, é muito importante pra gente conseguir atingir um maior nível de pessoas no YouTube, pra gente conseguir crescer o canal e, obviamente, ter mais recursos para poder fazer coisas para vocês. Se inscreve, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais, @ArenaDebatePod. Tá? A gente tá no Instagram, sempre postando coisa nova, sempre postando novidade. A gente tá sempre tentando melhorar aí pra nossa audiência, valeu? É nóis, tamo junto.